E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante de tudo que eu falei aqui agora nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 5 passos que eu segui e continuaria seguindo para ser aprovado em concurso público nos dias de hoje. Muita gente me manda perguntas lá pelo IG no Mod TFCC, quando eu abro caixinha de perguntas, ou pelo inbox, ou mesmo aqui pelos comentários do YouTube, me perguntando um passo a passo, um caminho para que você consiga sair do zero e ser aprovado e seguir uma trajetória de sucesso no mundo dos concursos. E esse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente sobre isso. Sem mais enrolação, porque eu não gosto disso, vamos para o primeiro passo. Bom, a primeira coisa que eu fiz e continuaria fazendo nos dias de hoje é organizar minha vida como um todo para começar a estudar. E aí organizar minha vida em 3 grandes pilares, 3 grandes aspectos. E o primeiro ponto que eu organizaria seria a minha vida financeira. Eu sei que muitas vezes quando a gente começa a estudar, a gente não tá com a vida financeira boa, porque se a gente tivesse, a gente não estava estudando para concurso. Então, muitas vezes a gente está querendo sair do nosso trabalho, está querendo abandonar o nosso emprego, ou está querendo mesmo mudar de área, ou sei lá, nem tem um emprego e está querendo arrumar um emprego através do concurso público. Eu entendo todas essas nuances da vida. Mas a realidade é que concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Você não vai começar a estudar, ser aprovado e, sobretudo, que muita gente esquece disso, ser nomeado num concurso público em pouco tempo. Em concurso público não sendo um projeto de curto prazo, você precisa entender que, cara, eu não posso achar que a minha vida financeira vai mudar de hoje para amanhã, largar o emprego que eu tenho, ou achar que eu vou sair do trabalho que eu tenho, que banca a minha casa, a minha família, com uma poupança para durar 6 meses e isso vai resolver todos os meus problemas e eu não vou ficar estudando pressionado pelo dinheiro. Isso não vai afetar a minha realidade de estudo ou a minha tranquilidade na hora de fazer uma prova. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então a organização da vida financeira é o primeiro passo. Mas são 3 passos iniciais dentro de organização da vida. E a segunda coisa é organizar os seus relacionamentos. E aqui é chamar as pessoas que estão em volta de você, chamar seu pai, sua mãe, chamar a sua namorada, seu namorado, ou chamar a sua esposa, seu esposo, seus filhos, enfim, aquelas pessoas, sobretudo, que estão no seu núcleo familiar mais próximo e explicar para eles que você vai entrar em uma jornada que é uma jornada que vai necessitar de apoio, que é uma jornada que muitas vezes vai afetar o seu psicológico, vai fazer com que você fique estressado, às vezes fragilizado emocionalmente, que você vai precisar do apoio dessas pessoas para conseguir passar e conseguir ter êxito nessa jornada. E que ter êxito nisso vai fazer não só com que a sua vida particularmente melhore, mas com que a vida de todos que estão à sua volta melhore também. Então você precisa engajar todas as pessoas nesse seu projeto. Foi uma das coisas que eu fiz e que eu continuaria fazendo também. Mas o terceiro subtópico desse grande tópico de organização da vida é organizar o seu local de estudo. É muito relevante que você tenha um local organizado, que você tenha um local silencioso, que você tenha um local que seja bacana de sentar para estudar. E aqui eu não estou falando de nenhum luxo, aqui eu não estou falando de cadeira de R$5.000, nada astronômico e nem de coisas muito caras. Você precisa minimamente ter uma bancada de estudo, uma boa iluminação. Se você não tiver uma boa iluminação, acha uma janela para ficar perto. Você precisa de um local silencioso, arejado. Se não for a sua casa, acha uma biblioteca perto de você para conseguir adquirir o hábito de estudar. Se as pessoas não lhe respeitam na sua casa, não respeitam o seu momento de estudo, mesmo depois de você ter tido aquela conversa com elas, saia da sua casa pelo menos inicialmente para as pessoas começarem a se acostumar com a sua falta e vá para um local que seja propício para estudar, porque isso é muito relevante também. Então, fechando esse primeiro ponto, a organização da sua vida financeira, a organização dos seus relacionamentos e a organização do seu local de estudo. A gente vai para o ponto 2, o que eu faria também. Ponto 2, eu definiria uma área para começar a estudar, porque diferente do estudo para concurso de antigamente, onde o seu pai, o seu tio ou aquele primo que você conhecia passou no Banco do Brasil e nunca tinha estudado para concurso na vida, começou a estudar depois do edital e depois ele fez o concurso da Receita Federal e depois ele fez o concurso da PRF e depois ele fez o concurso do Senado. Hoje em dia é muito diferente e muito mais complicado. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais especializadas, não só em estudar para concurso, em ser um concurseiro profissional, mas em uma área do estudo para concurso. Quem estuda para concurso estuda para a área policial, e outra galera estuda para a área de tribunais, e outra galera estuda para a área bancária, e outra galera estuda para a área fiscal. E essas áreas não costumam se misturar muito, porque o núcleo base dos editais ele costuma ser muito parecido, isso eu estou falando de áreas parecidas. E aí o que você faz é só adequar o seu estudo fora desse núcleo base para as surpresas que vêm no pós-edital. Então definir uma área vai fazer com que você tenha muito mais sucesso
quando se fala de estudo para concurso, porque você pega essa base e só enxerta ali no seu pós-edital aquilo que veio de diferente naquele edital específico. Ponto 3, e aqui um dos pontos mais relevantes para você. Eu escolheria uma metodologia específica e seguiria nessa metodologia até o final. Pode ser eu que falo de concurso dessa minha forma aqui e falo sobre materiais de revisão e falo sobre fazer uma fase 1, fazer uma fase 2 posteriormente e melhorar os seus materiais de revisão através de questões, esperar o edital sair para depois, enfim. Tudo isso que você acompanha aqui nesse canal pode ser essa forma de estudar, mas tem outras formas de estudar que não são a minha forma de estudar. Tem a forma de estudar do Fernando Mesquita, tem a forma de estudar do Evandro Guedes, tem a forma de estudar da Priscila Sertec, tem a forma de estudar de várias outras pessoas que falam sobre estudos, produtividade e concursos públicos. Dito isso, escolha uma e não fique misturando essas formas de estudar. Por quê? Porque elas fazem sentido em si mesmo. Às vezes as pessoas chegam para mim para perguntar assim, cara, eu vi você falando que no começo você não fazia muitas questões e eu vi outra pessoa falando que ela faz muitas questões desde cedo. Porque na minha metodologia de estudo fazia mais sentido correr um pouco mais com a matéria inicialmente, já que eu não tenho base, e deixar para fazer questões posteriormente melhorar os meus materiais de revisão. E na metodologia dessa outra pessoa fazia mais sentido fazer questão inicialmente. E tá tudo bem, não quer dizer que a metodologia dela esteja errada, a minha esteja certa ou vice-versa. Quer dizer só que questões entram de formas diferentes, com pesos diferentes, em momentos diferentes do seu estudo. E quando você fica com essa obesidade de informação, tentando aplicar tudo de todo mundo, eu falo de mapa mental, você tenta aplicar de um jeito, a outra pessoa fala de caderno de erro, você tenta aplicar de outro jeito, a outra pessoa fala de estudar 1 hora de teoria e 30 minutos de questão, você tenta aplicar também. Você começa a tentar fazer de tudo e acaba não fazendo nada. Então, escolha uma metodologia, escolha uma pessoa e siga essa pessoa até o final. Ponto 4, selecione bons materiais de estudo e só troque em último caso. Foi o que eu fiz e é o que eu continuo recomendando para vocês. E falando de material, sendo bem sincero, hoje em dia os cursinhos já têm um nível tão alto nos materiais que escolher o cursinho A, ou o cursinho B ou o cursinho C não vai fazer tanta diferença assim para você no final das contas. Talvez um professor ou outro, uma didática ou outra que você prefira, aí tudo bem, pode ser que faça sentido, mas no grosso os cursinhos se equivalem muito, a qualidade dos materiais está cada vez mais alta e escolher um ou outro é muito mais de predileção pessoal do que qualquer outra coisa. Inclusive, se você quiser estudar com os nossos materiais, os nossos cronogramas da 1, 2, 3, clica aqui embaixo que está no primeiro link da descrição. Mas de toda forma, não troque os seus materiais, salvo em último caso. Trocar material de estudo depois que você já começou a matéria, muitas vezes, 99% das vezes, vai mais te atrasar do que te ajudar. Salvo se o professor for péssimo, você não tiver se adaptado de jeito nenhum com aquele professor, você não estiver conseguindo de forma alguma acompanhar aquela matéria, não troque o seu material. Porque normalmente o ganho de produtividade que você tem não justifica aquela bagunça que fica no seu estudo, porque você não sabe se você pega o novo material e continua de onde você parou, mas tem aulas que você já viu, tem pontos que você não viu ainda, e você fica naquela dúvida e você nunca chega no final de nenhum material, porque você vira aquele concurseiro que está sempre achando que o defeito está no material, então você pega o próximo curso, o próximo, vai trocando de material e não chega em canto nenhum. Então, trocar de material só em último caso. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante de tudo que eu falei aqui agora é: produza bons materiais de revisão, porque esses materiais de revisão que vão fazer com que você seja aprovado. Muitas pessoas acreditam que o concurseiro que toma posse em concursos de nível federal, em concursos difíceis, em concursos que geralmente são aqueles mais concorridos, são concurseiros que têm uma memória gigantesca, são pessoas que têm um QI acima da média e que sempre foram bons alunos e que sempre se deram muito bem, e eu posso te dar a minha experiência própria, eu não fui esse tipo de pessoa e ainda assim consegui tomar posse. E qual foi a diferença? Foi que eu comecei a aprender a estudar quando eu comecei a estudar para concurso. E o que eu percebi que a maioria dos concurseiros fazia, e conversando com muitos deles, inclusive depois da posse, porque hoje eu tenho muito mais contato com concurseiros que tiveram sucesso, eu posso te dizer que a maioria deles produzia bons materiais de revisão, que restringia a matéria deles, materiais grandes que eles tinham dos cursinhos, em materiais menores, próprio deles, com palavras deles, com o jeito deles de escrever e com as dúvidas deles, para posteriormente, perto da prova, conseguir revisar muita matéria em um curto espaço de tempo. Esse vai ser o seu grande diferencial
perto da sua prova. E aí, esses 5 pontos fizeram sentido para você? Eu esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, deixa aqui nos comentários. E se fizeram sentido para você, comenta aqui o que você acha desses 5 pontos, o mais relevante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se foi, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e me seguir lá no Maldito FCC e conferir o link da 123 aqui na descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.